Voltando ao primeiro game, a tela inicial mostra onde você pode criar o soldado. O modo single player é basicamente um apanhado de missões a serem cumpridas com a sua equipe comandada pelo CPU. This is Alpha, in position, ready to move on your command. Tais objetivos estão localizados em países como Peru, o Chad, um país no meio da África, Indonésia, Uzbequistão e Novoia. O quê? Que raio de lugar é esse? De acordo aqui com a Wikipédia, é uma ilha localizada no arquipélago no norte da Rússia, ou seja, missões no final da civilização humana. Uma das principais dificuldades que eu encontrava no jogo, além da não familiaridade com o gênero, que era o primeiro jogo não de corrida que jogava no computador em idas de 2002, era também porque eu não sabia o que fazer por causa da barreira do idioma. E também por causa desse long briefing que o jogador deveria ler, mas não ler, tipo eu quando instala um software. Mas basicamente eles se resumem a missões de resgate, penetração da base inimiga e eliminar um alvo específico, entre outros. Graficamente o jogo é meio pixelado, provavelmente sacrificar a possibilidade de colocarem mais árvores em fases em continentes sul-americanos, nos quais predominam as florestas, para maior quadros por segundo, que é o principal para uma boa experiência na jogabilidade de qualquer jogo de tiro. As armas foram bem modeladas. O HUD é bastante simples, mostrando as informações essenciais no topo da tela, como sangue, no caso de ter configurado as configurações do jogador para fácil, a arma utilizada pelo soldado e um pequeno GPS que indica a direção correta. Para ver um mapa mais completo, você aperta F10, e se por um motivo de demência você esquecer o objetivo, aperte o botão G para ler o objetivo, ou O para ler o briefing novamente. Falando em botões, à primeira vista me pareceu complexo, com alguns botões que, na minha opinião, são bastante desnecessários. Por exemplo, para que 3 botões para mudar a câmera da terceira pessoa, o F5, F6 e F7? Outro exemplo, para que mudar um botão que muda a resolução do vídeo dentro do jogo se já tem as opções disponíveis nos settings? 3 botões para ficar em pé, joelho e deitado? Faça como no Metal Gear, lá é utilizado apenas um botão para isto. Em outras palavras, é tanto botão para memorizar que você precisa de um mapa como este aqui para memorizar. A trilha sonora encaixa direitinho com o clima militar que o game se propõe a passar. Inclusive, instruções são passadas pelos companheiros durante a partida que talvez possa te ajudar. I see bad guys closing in from the ridge. A inteligência artificial é ok. Às vezes, teus companheiros te ajudam. No entanto, sou muito suspeito em falar neste assunto porque não sou autoridade para falar disso jogando no nível normal. Uma vez que... Morri. Tava ali embaixo. Vem cá, amigo. Putz, morri de novo. Tinha 2 ali. Tudo bem que as animações de quando o soldado adversário morre são extremamente dramáticas ao ponto de se tornar bizarro. Mas em geral, nunca dependa dos outros para fazer o teu trabalho. Charlie, moving west to assist Bravo. Se for necessário, passe por debaixo d'água para não ser detectado pelos inimigos. O modo multiplayer já não é suportado oficialmente, mas posso te confessar uma memória que eu tenho deste modo é que jogava Caça-Bandeira Forever Alone. Talvez se eu fosse menos antissocial, teria me divertido com esse modo. Em geral, o Delta Force tem tudo que um jogo bom de FPS pode oferecer. Missões em locais diferentes do planeta, boa inteligência artificial e ambientação fabulosa, com instruções sonoras dos outros soldados. Uma pena que os controles são desnecessariamente complexos. Não é à toa que este game foi o estopim para a criação de mais jogos da mesma franquia durante quase 10 anos. Por último, não esqueça de avaliar o vídeo de hoje. E também não se esqueça de assistir os vídeos anteriores que a gente já produziu neste canal. Interaja com o Flagamer. Escreva também seu comentário aqui embaixo. Participe! E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!